16, versículo 16. Nós vamos ler do 16 ao 18. Amém? Todos acharam? Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, ou Efratá, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E quando padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino, já ao ponto de sair-lhe a vida. Quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Amém? Até aqui. Por enquanto. Fiquem aí preparados os locutores da igreja, aqueles que têm voz firme. A pastora já provou hoje que ela precisa de microfone, não. Precisa não. Embora a nossa fé, irmãos, ela é alicerçada em quem? Em Cristo, em Deus, não é verdade? Ainda que a profecia de Isaías, ela nos revela claramente, né? Ele tomou sobre si nossas enfermidades, sobre si levou nossas doenças. Ponto. Está lá. Essa é a profecia. No capítulo 53 de Isaías, versículo diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, da minha e da sua. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Então esse é o alicerce da nossa fé. Nós cremos na palavra de Deus e cremos em Cristo como a nossa referência de fé, e nós cremos na profecia, no projeto que diz que minha maldição, o meu pecado foi lançado sobre ele. Tem um louvor que fala que ele tornou-se feio, pobre, para que eu fosse bonito e rico. Bonito eu já sou, rico eu estou quase. Vou chegar lá. E a Bíblia diz que ele leva sobre ele as nossas maldições. Por isso que o crente não crê em maldição. Existe uma polêmica teológica sobre maldição hereditária. Tem igreja que prega, tem igreja que não prega. Tem igreja que ensina que existe, tem igreja que não ensina. Tem igreja que tem quebra de maldição, tem igreja que não tem. Eu não quero entrar também no mérito dessa questão. O mérito dessa questão é para a sala de aula. Eu quero pregar um pouco sobre isso, porque como eu disse na última pregação, o nosso chamado de pastores, líderes, nosso apóstolo, a personalidade desse ministério é munir a igreja de armas espirituais, para que a igreja suba. Por isso que tem tantas cadeiras vazias, irmãos. Pregar a palavra de Deus, falar a verdade, confrontar, o povo não vem, o povo vai. Verdade. Então a minha missão, o meu chamado é esse. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu tenho algumas questões, apóstolo, com relação a essa doutrina da maldição hereditária. O que nós vimos no texto aqui? Nós vimos Raquel, esposa de Jacó. Jacó agora passou um momento na vida de grande dificuldade, um homem agora calejado, um homem maduro, agora já tinha 11 filhos, tinha suas esposas, suas concubinas, um povo, tinha ali herdado a herança de Abraão, estava ali na linhagem do povo abençoado. Deus havia mudado o nome dele de Jacó para Israel. E na história nós vemos que ele amava demais Raquel, trabalhou 14 anos por ela, não foi 7. Porque ele trabalhou 7,
Só que entregaram Lia para ele. Trabalhou mais certo que ele queria Raquel. Mas Lia foi uma bênção na vida dele. A Bíblia diz assim que o Senhor olhou para Lia e o Senhor lembrou de Lia, porque Lia era desprezada, e essa mulher teve muitos filhos, 10 tribos de Israel. Bom, mas aonde que eu quero chegar? Nós vemos uma situação ali que está nascendo o filho mais novo, o filho caçula de Jacó, e durante uma viagem, durante a peregrinação, o direcionamento que Deus estava dando a ele: vai para tal terra que eu já te dei ao seu pai Abraão, é sua. Eu vou fazer de você uma grande nação, grande povo na terra, as sementes que vão sair de você serão incontáveis. E aí Deus, ele vai e obedece, ele começa a peregrinar. Quando ele está chegando numa certa cidade, Raquel entra em trabalho de parto. E a Bíblia diz que foi um momento difícil, porque era um parto com muita dificuldade. Então ela começa a perder a vida durante aquele processo de dar à luz. E naquele momento Raquel, ela coloca o nome do filho, Benoni, o filho da minha tristeza. Isso é uma maldição. Mas aí vem Jacó e fala assim: não, é Benjamim. Já já a gente fala sobre isso. O primeiro e evidente princípio bíblico e afirmação que o sacrifício de cruz, o projeto que nós chamamos de resgate, seria para todos, ou seja, para enfatizar melhor, Jesus entregou a vida para a salvação de toda a humanidade. Então a primeira evidência que nós temos é essa. Então aonde se encaixa aquele texto que eu acabei de citar de Isaías? Porque Isaías falou: olha, ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, nossa dor, a maldição, o castigo que nos traz a paz está sobre ele. É aquele ritual do sacrifício, quando se pega, põe a mão na cabeça do animal, passa, transfere o pecado para o animal, e esse animal é queimado, ele é sacrificado. Jesus agora se faz no lugar desse cordeiro. Então nós cremos irrefutavelmente que não há maldição, não resta maldição. Paulo fala sobre isso. Então nós não aceitamos a questão maldição hereditária. Não, porque o meu pai fez isso, o meu pai cultuava deuses, o meu pai era idólatra, o meu pai foi assassino, o meu pai não era um homem bom, e isso veio destruindo a família. E existe essa história, e aí a igreja fala: não, a maldição foi quebrada em Cristo. Aleluia! É isso que é pregado. E eu concordo, eu vivo isso, nós vivemos isso. Mas eu quero entrar em algumas questões com os irmãos aqui. Tudo isso foi feito por Cristo. E a Bíblia diz assim que de graça, que é o favor imerecido. Nós vivemos sob, debaixo da graça. A Bíblia diz assim que foi uma decisão dele. E quando ele decidiu, três são um, Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma concordância incomum, todos concordam ao mesmo tempo. Eu estava glorificando a Deus, não sei se foi hoje à tarde, Fabinho de Mel pode me lembrar, mas eu estava glorificando a Deus pelo meu filho, por algumas coisas que nós temos vivido, e eu falava assim: Senhor, quando eu olhei aquela situação, eu falei: Senhor, obrigado, porque um pai ama um filho de uma maneira. E o Senhor mesmo assim deu o seu filho por mim, deu o seu filho por nós. Então, irmão, isso é inquestionável. Por mais que o mundo venha questionar, Jesus veio, morreu, venceu a morte, pisou sobre a cabeça de Satanás, entregou-se a si mesmo. Ele é rei, ele é Deus, ele é Senhor. Então não há questionamento sobre isso. Mas eu quero falar um pouco aqui de maldição, porque nós vimos no texto base dessa mensagem
a mãe de Benjamim, a mãe agora do filho caçula de Jacó, colocando um nome de maldição. Mas ela estava vivendo aquilo. E o judeu tinha essa tradição. E Jacó vai, mesmo diante daquela situação, ele muda o nome daquela criança para o nome de bênção, Benjamim. Já já nós vamos falar sobre isso. Ou seja, há uma quebra de maldição. Aleluia. E quando nós falamos que Jesus quebrou toda a maldição, Jesus quebrou toda a maldição. Quem crê? Amém. Amém? Mas há condição. É de graça, pastor. Há condição. Sabia que há uma condição? É sobre a condição da fé. Abra bem para mim Marcos 16 e lê bem alto aí para toda a igreja ouvir. Um outro irmão, abra por favor Atos capítulo 16, verso 30. Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Condição. Ué, mas a salvação não foi Cristo? Nós não estávamos condenados? Condição. Marcos 16, 30 e 31. De novo, pode ler alguém? Por favor. Atos 16, 31. 30 e 31. Levando-os para fora, disse: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? E eles responderam: Crê no Senhor Jesus, e tu e a tua casa serás salvos. Antes não havia salvação. Antes não havia possibilidade. Mas Cristo veio, passou-se a haver salvação. E Ele veio por toda a humanidade, sem questionamento. Mas há condição. Sim. E a condição é crer no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Ou seja, quando eu entro nesse texto que nós lemos lá no início, o texto base, eu percebo que nós temos uma influência naquilo que está pré-determinado para a nossa vida. Eu tenho uma influência naquilo que foi profetizado na minha vida lá no passado, naquilo que foi pré-determinado, e eu já vou falar sobre isso, vocês já vão entender. Eu quero que você olhe para o teu irmão aí, fala assim, olha para ele mesmo e fala firme para ele: ainda dá tempo. Ainda dá tempo, viu? Corra atrás. Amém. Ainda dá tempo. Abre um aspas, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que é pré-determinado, e você vai começar a enxergar isso na tua história, na tua vida. Amém? Vamos lá, eu peguei alguns trechos da... Maravilhoso da história. o nome de Jesus. Irmãos, quando eu nasci, os meus pais estavam começando a caminhar na Testemunha de Jeová. Meu pai era comerciante, já tinha algumas frustrações na vida. Teve 2 mulheres antes da minha mãe. Eu tenho irmãos por parte de pai. 2 amores frustrados. Meu pai estava só, encontrou a minha mãe. Ele era um pouco mais velho que a minha mãe. Ele tinha um comércio. E a minha mãe vem. Minha mãe é uma senhora do Nordeste, uma senhora sem cultura, uma senhora simples. E aí eles se casam e começam a vida. E eles começaram a caminhar na TJ, na Testemunha de Jeová. Então, veio eu, 5 anos depois do meu irmão, mais novo, meu irmão, os 2 filhos desse casal. Por que eu estou falando isso para vocês? Minha mãe ajudava meu pai ali no comércio, então ela vai numa comunidade, hoje se fala comunidade, na época era favela mesmo. Aqueles barracos de madeira, tinha ali uma família que tinha vários filhos, e ela pega uma menina ali de 13 anos naquele barraco para cuidar de mim e do meu irmãozinho. Meu irmãozinho com meses, ela ficava no bar, na lanchonete com meu pai, e ali, eu com 5 anos já começo a ter noção da vida, a inocência da minha mãe, me larga na mão de uma menina dessa. Minha mãe, sendo testemunha de Jeová, o Espírito Santo é uma força ativa.
O Espírito Santo não conduz, o Espírito Santo não entristece, o Espírito Santo não causa o impacto que causa em nós. Então minha mãe não tinha a visão do Espírito, embora ela cresça em Jeová. E aí minha mãe larga eu com aquela menina que já tinha uma malícia, 13 anos de idade, vindo de uma comunidade, começa a ensinar tudo do errado para mim. Eu comecei a crescer precocemente, com uma malícia que nenhuma outra criança da minha idade tinha. Eu começo a crescer gostando de coisas que nenhuma criança da minha idade pode gostar. E aí eu cresço todo atrapalhado. Mas aí minha mãe falava: Jeová castiga, Jeová não gosta, Jeová é Deus. Olha só, mesmo diante da incultura dela, da ignorância dela, ela falava de um Deus que é Deus. Ela só não ensinava corretamente sobre esse Deus. Então eu começo a crescer, 5 anos, meu pai faleceu. Minha mãe perde tudo, a gente vai morar de favor na casa de uma tia, que é a que eu chamo de Dodóia, que é a minha segunda mãe. Estou com saudade dela, inclusive. Essa semana eu vou lá ver ela. E nessa casa nós começamos a crescer com meus primos ali, ninguém conhecia Jesus. Minha Dodóia tinha um padre Cícero desse tamanho no guarda-roupa dela. Aquele povo católico, apostólico, romano. E o problema é que eram pessoas direitas, pastor. Eram pessoas retas, trabalhadores, pessoas que não gostavam de coisa errada. Marido de uma só mulher, esposa de um só marido, filhos educados ali, ó, na correia. Então, eles ensinavam uma cultura tradicional, mas uma cultura aplausível. Uma cultura que eu amo até hoje. Por isso eu me tornei um homem casado, eu tenho meu filho, tenho minha família, sou um pastor. Começa lá. Mas tinha algo predestinado. Entendeu, irmãos? Algo previsto. A Paty falou sobre isso. Não, o pré. Ela falou sobre o preconceito. Eu tinha um pré-destino. Havia uma maldição aí, o Rafa. Eu começo a crescer, minha mãe agora teve que trabalhar, fiquei na rua, comecei a andar com rapazes, naquela época não usava-se as drogas que usa hoje, mas a gente fumava maconha ali e eu não tocava na maconha porque não é porque eu não queria, é porque eu tinha medo, eu era medroso. Mas eu queria me aparecer, eu queria andar com os caras, porque os caras botavam medo nos outros. Então nós se reuníamos ali para fazer balão, eles colocavam o baseado que eles falavam dentro de um bloco, aí cada um ia lá e dava uma tragada, e na hora que ele chegava em mim eu falava: eu jogo uma pompa. Não tinha nem, nunca, não sei nem o sabor daquele negócio. E aquele cheiro de maconha, não andava cheio de maconha na roupa, e pasma, as meninas gostavam. As meninas gostam do que não presta. Meu perfume era cheio de maconha, eu não era maconheiro. Eu nunca fumei maconha. Mas eu andava com eles. Então, vai fazendo aí, irmão. Vai construindo uma história, vê se vai dar certo isso. Tenta, pastor, fazer uma arquitetura que dá um negócio bom no final. Não tem como. Largado na rua, andando com maconheiro, a mãe trabalhando. A mãe não tinha autoridade sobre mim, eu tinha 8 anos, 7 anos. Na rua. Brigando com meus primos, porque a gente tinha uma certa disputa, porque ele era o filho da Dodóia, a casa era deles. Os tênis eram deles. Tinha um primo que tinha 2 bicicletas, uma Monarca e uma Calói. Nenhuma das crianças sabe o que é isso. Era marca de bicicleta. Aí um dia ele saiu, eu peguei a Calói, que era mais a época, dar uma volta no quintal. Justo aquele dia de um prédio, furou o pneu da Calói. E minha mãe falava assim: passa adiante que eu vou te comprar uma bicicleta. Eu passava todo ano, mas ela não conseguia comprar a bicicleta. Então fui crescendo nesse contexto, sem conhecer Deus, ia para o Testemunho de Jeová, mas o Testemunho de Jeová não me ensinava nada, não tinha o Espírito Santo operando. E eu entrava, eu queria ir embora, eu queria sair dali. Até que um dia eu comecei a ter um pouco mais de estatura. Falei: mãe, ó, sai do meu pé, não vou mais para um lugar nenhum com a senhora, não vou mais para TJ. E aí eu fui para o mundo de vez, fui para o
Salão, naquela época era salão de baile, não era balada e nem... Como é que chama? Pancadão, funk? Naquela época não tinha isso. E aí eu fui. Só que não podia entrar à noite. Então o que eu fiz? Deixei molhar. Naquela época era carteira profissional no bolso. Porque se a polícia pegasse, trabalha aonde? Tinha que mostrar o registro na carteira. Aí a carteira profissional, eu deixei molhar minha carteira e preenchi com a idade errada para poder entrar no salão. Tinha 13 anos, entrava no salão para 18 anos. E aí eu fui, seguindo essa vida, que não tinha nada para me oferecer. Tinha um pré-destino. Eu sei que tem muita gente que nasceu com pré-destino, viu, Jean? Viu, Tainara? Eu sei que muita gente cresceu sem pai igual eu, ou com um pai que não te ensinou o Jesus que nós conhecemos hoje. Eu sei que tem muita gente aqui que nasceu num lar que não tinha o alimento na mesa, ou tinha um pai violento. Todos nós tínhamos um predestino. Então eu cresci nesta configuração. Fui crescendo, minha idade precocemente, conhecendo o que não era para uma criança da minha idade conhecer, e acabei não entrando no crime. Teve uma vez, eu resolvi que eu queria ficar rico. Eu era adolescente e tal, não queria mais saber de Deus. Eu resolvi que eu ia ser ateu. Eu fui na esquina, na encruzilhada, para fazer um pacto, porque disse que a Xuxa fez um pacto e ficou rica. Eu vou colar também. Isso é um filho sem pai e sem mãe, irmãos. Isso é um largado. Não sabe o que está fazendo. E o diabo não me quis. Voltei para casa, falei, não apareceu ninguém, eu queria que ele aparecesse lá. Olha só. Glória a Deus, porque Deus não deixou. Isso é um pouquinho da minha história, irmãos. E aí, eu conheci a igreja, fui para a igreja, demorei para me converter. Uns 2 anos depois eu fui me batizar. Eu ia com as menininhas da igreja. Estava falando com meu filho hoje que teve uma época que eu me apaixonei por uma menininha do mundo e eu já estava na igreja. Então eu saía correndo quando acabava o culto para pegar a última sessão de música para dançar com ela. Quer dizer, igreja e mundo, o crente é de mundo. Irmãos. Pensa que foi tudo estrelinha na minha vida? Tinha alguma coisa para dar certo, irmão? Consegue projetar o pastor? Consegue projetar o pai do Mateuzinho? Consegue projetar o empresário? Consegue projetar o marido da Flavinho? Consegue entender que eu cheguei já nos 53 anos? Tem camarada que vive desse jeito, vive 20, 25, morre na vala. Vocês estão entendendo, irmão? Eu tinha um predestino, mas eu estou falando isso sobre mim, mas você tinha um predestino, você sabe disso. Aí veio o Mateus. Agora eu casei, estou crente, trouxe o Flavinho para a igreja de volta. Mateus vem e Satanás tentando tirar a vida dele. Eu já contei o testemunho dele aqui. E havia um predestino sobre a vida do Mateus. Eu não sabia, pastor, ser pai, porque eu não tive pai. Eu não sabia ser exemplo, porque eu não tinha exemplo. Então muitas vezes eu orei assim, Senhor, a parte que eu estraguei, o Senhor pode consertar todas as coisas. Aleluia. Porque aonde que eu quero chegar, irmãos? Eu quero chegar que existem pré-destinos que são pregados para nós a vida inteira. Às vezes você aceita um fracasso na sua vida, porque te disseram que você nasceu numa comunidade, te disseram que teus pais não eram muito bons, teus pais não... Eu lembro que o meu filho falava assim, pai, meu filho falava, o Mateus sempre falou isso, eu sou um privilegiado, porque eu tenho o Senhor e a minha mãe que oram por mim, profetizam na minha vida, mas os meus amigos, os pais deles são alcoólatras.
Os pais deles não sabem nem quem é Cristo. Eu sou privilegiado. E nós acabamos vivendo verdades que são verdades para o mundo. Agora, irmão, entra aí, ó. Entra no mundo espiritual, celestial, porque você não é desse mundo. Começou a ser pregado que nós tínhamos predestinos, porque eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Eu não tenho oportunidade, ainda mais nesse país. Minha mãe não foi bem casada, eu não vou ser também. Maldição hereditária. Existe gente que prega isso ainda. Quebra de maldição. Ficou tudo lá na água quando eu me batizei. Aleluia. Eu creio, Jesus. Nova criatura, pastor. A verdade é que o mundo, nós cremos em umas verdades que são verdades para o mundo, que estão fora de conceito bíblico. E o mundo tenta refutar o que é ministrado a nós na Bíblia. Deixa eu explicar essa frase, irmãos. O mundo tem pregado uma verdade que é deles, é uma narrativa, como estão dizendo. Essa palavra está na moda. Narrativa é uma acusação, é uma história, é uma invenção sem provas. Isso se chama narrativa. Então o mundo vive uma verdade que a gente sabe porque o Espírito nos revelou que não é a verdade. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E você conhece a verdade de acordo com o que o pastor pregou aqui. É ouvindo e ouvindo a palavra de Deus, assim que vai vir a fé. Então o mundo, irmãos, eles creem na verdade deles, as ideologias deles. Eu vi uma camarada hoje falando, irmão, tem que... Um camarada falando nesses dias num podcast, falou assim: tem que acabar com esse negócio de família, esse tradicionalismo, isso é um lixo. O cara falando de família, porque para ele é uma verdade. Mas o mundo é o mundo. Agora, a igreja aceitar isso, irmão, eu aceitar verdades do mundo na minha vida, como é isso? O que está acontecendo? Esquecendo daquele texto: não vos amoldeis a este mundo. Existem algumas profecias que a igreja, infelizmente, de maneira iletrada, nécia, sem conhecimento, ignorante, né? Ela propaga, ou ela reafirma. Ou seja, o mundo tem começado a pregar algumas ideologias, e algumas igrejas começam a se adaptar a essas ideologias. Por quê? Porque senão perde membro. Por isso que nós temos um monte de cadeira vazia. O nosso pastor protestante, nosso pastor protestante se recusam a se amoldar ao mundo, às ideologias. Mas tem igreja reafirmando, tem igreja postando, e o mundo zombando. E algumas afirmações é aquela que diz assim: esse país não tem jeito. Irmão, você já ouviu o crente falando isso? Eu já ouvi. Esse país não tem mais jeito. Verdades e afirmações do mundo, pastora, que a igreja tem reafirmado. Outra afirmação, 1 João 5,19, não precisa abrir. O mundo jaz do maligno. Isso a igreja adora usar isso para justificar o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo com as nações. O mundo é um caos, isso tem que acontecer. O mundo jaz do maligno, irmão. Lembra daquele... essa frase se fala muito em sala de teologia. Texto sem contexto é pretexto. O mundo jaz do maligno. Mas a minha Bíblia diz que você não é desse mundo, você é cidadão do céu. Outra afirmação: o brasileiro é corrupto, desonesto, vive pelo jeitinho brasileiro. Crente afirma ou não afirma isso? Verdades malditas do mundo, e nós reafirmando. A igreja reafirmando, a igreja crendo nisso.
Não há como acabar, lembra dessa frase? A criminalidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi tomado, e agora? Agora o país está tomado, porque a igreja reafirmando. E olha que tem crente lá, viu? Eles se acham mais crente que nós, crente de monte. Mas Rio de Janeiro não tem mais jeito, foi tomado. O crime, Comando Vermelho, ADA. E agora nós estamos ouvindo a frase mais famosa de todas. Agora não é mais o Rio de Janeiro. A criminalidade tomou conta do país. E você e eu reafirmando. Satanás engana a gente direitinho. Isso são verdades do mundo, irmão. Ontem eu estava conversando com um presbítero que foi na minha casa. Eu falei para ele assim, e ele é policial. Ele falou, meu irmão, você não tem noção de como que está aquele negócio. Eu falei, eu tenho acompanhado. Ele falou, o negócio é absurdo. Esses dias aí os caras fizeram um esquema de guerra para prender 2 traficantes. Não sei se vocês viram isso no jornal. Esquema de guerra, helicóptero, R-15, pai, cercar, parecia os Estados Unidos, parecia o FBI, a SWAT. Pegaram os caras, foi lindo. Pegaram os 2 traficantes, com 200 quilos, pastor, de droga. Aí o juiz falou, não há droga o suficiente para configurar tráfico. E soltou eles. O policial não quer mais prender. O cara está correndo risco de morrer. Ele podia ter morrido na operação. Para o juiz fazer isso. Por quê? É culpa do mundo? É culpa da igreja. A igreja tem reafirmado as mentiras que o mundo conta. Não vos amoldeis a este mundo. Diga assim, eu não vou mais falar que o Brasil não tem jeito. Verdade. Eu falei para esse policial, ele falou, Vitor, o negócio está demais. Ele é presbítero, homem de Deus. Eu falei assim, irmão Washington, eu sou um brasileiro diferente. Por isso que eu sou meio esquisito na internet aí, por política, essas coisas. E as pessoas, tem muitas pessoas que não gostam, pessoas que falam, eu não ligo para isso. Eu estou orando. Sabe por quê, irmão Washington? Porque no caos é onde Deus mais opera. É no caos que Deus faz. Aí eu orei aqui terça-feira, o pastor lembra da oração? Senhor, sabe por que eu creio que esse país vai mudar? Sabe por que eu creio que vai sair o avivamento do Brasil? Porque todos dizem que é impossível. E o Senhor é o Deus do impossível. Eu creio, Jesus. São predestinos. Muitas vezes a igreja tem dado legalidade. Eu preciso lembrar uma coisa para a igreja. A voz do povo não é a voz da igreja. A voz de Deus, perdão. A voz do povo não é a voz de Deus. Nós estamos por aí falando isso, né? Não. A voz do povo não é a voz de Deus. É mentira. Eu vou te falar a verdade aqui agora. Porém, há poder na voz da igreja. A voz do povo não é a voz de Deus, mas há poder na tua voz. Você precisa entender que aquilo que você fala pode se tornar profético. Estamos entrando de novo no texto. Benoni, não, é Benjamim. É Benoni, não, é Benjamim. Vamos ver o resultado disso. Provérbios, abre por favor, lê bem alto para mim. 26:2. Acabou o tempo e eu vou acelerar, tá bom, irmão? 5 minutos. Meu Deus. 5 minutos, pastor. Pode ser? Aguenta, pastor. Já estou terminando. Provérbios 26:2. Pastor, pode ir até amanhã. Como um pardal, Pode como um falar. pardal que voa sem rumo, e a andorinha que esvoaça veloz. Assim a maldição sem motivo não chega ao seu destino. É isso. A minha Bíblia diz assim, a maldição sem motivo justo não pega. Sabe o que acontece, irmão? O que o mundo tem profetizado não pega. Eu creio. O que falaram da sua existência, da sua história, não pega. A maldição não pega sobre você. Não encontra pouso.
O texto tema dessa mensagem, nós vemos um momento da história de Jacó, onde foi um momento que não era um dos melhores. Eu coloquei aqui um momento agridoce. Se bem que eu gosto de coisa agridoce. Espero que eu viva esse momento. O que é o agridoce? É a mistura do amargo com o doce. Por que eu coloquei eu dei essa expressão? Porque Jacó estava tendo mais um filho, homem, Benjamim. Isso é doce. Mas estava perdendo a mulher que ele amava, Raquel. Então se tornou amargo com doce. É necessário lembrar que todos nós temos momentos amargos e momentos doces. Sim ou não? Sim. Porém, no momento do amargo, do ruim, tendemos a perder o controle, a longanimidade, o domínio próprio. Sabe o que é isso, irmãos? A ausência do Espírito, porque isso é atributo do Espírito Santo. Digamos que perdemos uma porção ou parte do Espírito. Aquele que a Bíblia nos diz que devemos estar o tempo todo cheios. No momento doce e no momento amargo, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa transbordar. Nem sempre você precisa transbordar ou você vai transbordar de alegria. Mas do Espírito você precisa o tempo todo transbordar. E nesse específico momento que nós estamos vivendo o amargo, que nós perdemos a longanimidade, nós perdemos o domínio próprio, nós aceitamos palavras de legalidade para o mal. Então quando eu falo, olha, teu pai não deu certo, teu avô não deu certo, você também não vai dar certo. Aí você começa a andar pela vida e começa a andar com as coisas erradas e fala, olha lá, foi meu pai e meu avô. É porque você começou a dar errado, você começa a aceitar palavras de legalidade para o mal. Olha a influência que nós temos. Raquel, talvez inocentemente, em grande aflição, sentencia, aliás, o seu filho. Ela estava morrendo, gente. Ela não sabia o que ela estava fazendo. Era a cultura do judeu. E ela vai, o menino vai viver. O menino vai crescer e vai ser o filho da dor, o filho da tristeza. Ela fala assim, o nome dele vai ser Benoni, porque é o filho da minha dor, é o filho da minha tristeza. Eu liguei, meu filho me ligou na hora que eu estava fazendo essa mensagem, pastor. Eu falei, cala a boca aí um pouquinho, eu preciso te falar um negócio, olha aqui nos meus olhos. Ele liga de vídeo. Eu falei assim, eu quero liberar uma palavra para você. Está destruído sobre a sua vida todo o tempo de Benoni. Você é Benjamim. Eu falei, agora vai buscar o significado dele. Foi na hora, buscar já ligou, pai. Raquel, inocentemente, diante da sua aflição, mulher é mais frágil. Tem que ter um homem ali para ajudar, para cuidar dela. Sentencia Benjamim como Benoni, filho da dor. Porém, Jacó, agora um tanto vivido, até você chegar nesse trecho aqui, Jacó passou muita coisa, irmão. Eu estou mais ou menos passando por umas coisas assim também, porque Deus está querendo me levar para esse bom tempo. Porém, Jacó, agora um tanto vivido, homem literalmente de marcas. O camarada arrastava a perna, com o joelho. Ele arrastava a perna. O cara estava todo arrebentado já. Tinha passado cada sofrimento, trabalhou, quase foi escravizado pelo sogro. O sogro mudou 10 vezes o salário dele. Pior coisa que tem é você trabalhar com um patrão que não tem palavra. Um patrão que começa a ver você ganhar dinheiro e fala, combinei um negócio com você, não vai dar para ser assim. Eu já vivi isso, pastor. E o cara muda teu salário para dificultar, porque você está ganhando muito. Ele acha que para você é muito dinheiro. Jacó tinha sido um homem sofredor, de aflição, cheio de marcas.
E ele teve muito aprendizado com isso, porque eu estava falando para esse presbítero que esteve na minha casa ontem, eu falei assim, presbítero, eu estou com 53, mas de 50 para frente parece que você faz um ano e você envelheceu 10. Aqui. 52 mais 10. Parece que toda a imaturidade fica para trás, você começa a ficar maduro a 200 por hora. E isso deixou com que Jacó ficasse rígido, forte, inabalável. Então, mesmo com o coração contrito, moído, ele mantém o seu equilíbrio emocional e percebe o que estava acontecendo. Irmão, presta atenção aqui, nós temos falado muito sobre distração na igreja, sobre sensibilidade ao Espírito. Jacó, com tudo aquilo que estava acontecendo, todo aquele vento, ele não perdeu a visão, ele não perdeu a direção. O Espírito continuou falando mais forte. Ele falou: peraí, que é isso? Benoni? Não, meu filho não é Benoni, meu filho é Benjamim. Ele quebra a maldição, pastor. Aleluia. Mata a cobra no ninho. Isso aí. A mensagem que o Espírito direciona hoje à igreja é: não há sentença ou maldição que esteja pré-determinada sobre sua vida. Hoje o Espírito Santo mandou falar isso para a igreja. Não há maldição que esteja pré-determinada sobre sua vida. Deus tem uma história na sua vida, Jean. Deus tem uma história na sua vida, Tainara. Deus tem uma história na sua vida aí, da Regiane. Deus tem uma história na sua vida, Lucas. Deus tem uma história na vida de cada um aqui. Eu creio. Nada do passado ficou pré-determinado. Talvez você tenha caminhado boa parte da sua vida nesse percurso onde a realidade que você vê é aquilo que você não queria ver ou constatar. É um caminho que você nunca desejou viver. Verdade, irmão. É a tal da matemática, né, pastor? Estou caminhando, fechei o ano. Negativo. E aí a gente olha a nossa história, vê como tem sido difícil a vida do brasileiro. Então, eu estou pregando para a igreja aqui, para algumas pessoas, mas eu estou pregando para o Brasil. A vida do brasileiro é muito difícil, pastor. Eu vi um camarada comprando uma Mercedes. Eu sou apaixonado pela Mercedes. O carro Mercedes, só estava falando de carro. Ah, Deus, se eu tivesse dinheiro. Você ia ver o grito chegando com barulhão, é a Porsche. Ela tinha 2 lugares, eu e a Flavinha de Mel com óculos escuros. Pneuzão lá. No céu não vai ter, você acha que eu vou perder a oportunidade de andar na terra? Então, eu estava vendo uma reportagem esses dias, um rapaz comprando ou um Corolla ou uma Mercedes. O Corolla era 24 mil e a Mercedes era 26 mil. Aqui é 200. Sonhador, igual. Brasileiro, irmão, é um guerreiro. E o brasileiro anda de Mercedes aí. Tem Mercedes para todo lado. O brasileiro paga 3 Mercedes para andar numa Mercedes. Então o Brasil é um país sofredor. E quando nós olhamos os números, nós olhamos o que está acontecendo no governo, as pessoas estão olhando e falando assim: ó, aquela sentença já foi dada. E sabe quem que está sentenciando? Satanás. Satanás, porque o governo maligno não é de Deus. E talvez você tenha caminhado por uma história de vida que você tenha aceitado o predestino, a história dos seus antepassados, ou a história da sua nação, que não te deu educação suficiente, porque a escola é difícil, faculdade, você tem aceitado a realidade de não ter uma faculdade Harvard, você tem aceitado uma história de derrota por causa do que você vê. Mas a Bíblia diz que nós não vivemos pelo que nós vemos, pastor. Porém, por conta da razão e de uma matemática exata, você hoje tem uma certa conformidade. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você: não vos conformeis. E ainda dá tempo. Aleluia! E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Eu quero dizer, eu mudo profeticamente o seu estado de Benoni
para Benjamim. Benoni era filho da tristeza, Benoni era filho da angústia, Benoni era filho da dor, mas Benjamim era o filho da mão direita, é o filho da prosperidade, o filho da esperança. As palmas do meu Senhor.